Preste abertura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui tendo essa reunião edificante para mim. Acho que a opção de estar aqui é sempre nossa, o livre-arbítrio, mas depende de um convite, depende de um voto de confiança. Eu agradeço a todos vocês do Caritas pela oportunidade. Eu escolhi um tema que ele é, pelo nome, o maior mandamento. Ele é um tema enorme, né? Ele é um tema gigantesco, mas simples de um jeito que a gente vai tentar explicar hoje e entender o quão importante é para a nossa raiz, para a nossa estrutura, para os pilares do que a gente quer para um mundo melhor de hoje sempre, até porque se ele é o maior mandamento, ele já é um mandamento muito antigo na nossa humanidade e fácil de ser observado. Eu me inspirei muito no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Mais propriamente o próprio Evangelho do Dia, volume 1, com Allan Kardec. E aí, para a apresentação, eu escolhi essas 4 perguntas, porque eu acredito que essas 4 perguntas, elas nos levam a todo tipo de reflexão. Elas é que fazem com que a nossa cabeça pense de uma forma mais racional. Até porque a gente sempre busca a fé raciocinada. A própria doutrina é quase que uma ciência, para muitos uma ciência positivista. E toda ciência precisa de questionamentos. Toda ciência, para evoluir, para poder ter debate, para poder ter discussão, para seguir uma linha contínua de evolução, ela precisa que as perguntas sejam feitas. E aqui, o próprio Evangelho do Dia, ele faz com que você se faça essas perguntas a cada dia, a cada capítulo que você lê durante uma explicação em família ou até sozinho, você pode se fazer essas 4 perguntas. São elas: o que penso a respeito deste assunto, qualquer que seja o assunto. Hoje nós vamos pensar a respeito do maior mandamento, mas qualquer assunto. Que sentimento tenho sobre o tema proposto? Então, às vezes a gente pensa uma coisa, mas sente outra. Estou disposto a mudar a minha forma de pensar, sentir e agir? Mudar, às vezes, é para já está boa, é para melhor. Não significa que ela seja uma forma ruim, mas é importante a gente estar sempre em constante movimento. Por onde posso começar essa mudança? Após você fazer toda essa análise particular, você pode imaginar por onde você começa aquela mudança ou não. Então, por isso eu fiz questão de colocar aqui na apresentação, porque ao final dela nós vamos voltar a fazer essas mesmas perguntas para poder analisar o tema que a gente está abordando essa noite. E aí eu pus aqui um prefácio, porque eu sou muito fã de prefácios, acredito que o André, o Glauber foram meus professores do ESD aí nos últimos anos de estudo, eles também gostam bastante, é só o primeiro parágrafo do prefácio, onde a frase é: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão de frente em todas as eras da humanidade, que vem de encontro com as 4 perguntas que nós devemos estar sempre nos fazendo sobre qualquer tema, não só temas religiosos, não só temas de estudo, temas do cotidiano mesmo. Por quê? Porque a fé inabalável, ela primeiramente tem que ser inabalável com nós mesmos. E a partir dela a gente começa a raciocinar, começa a entender como as coisas funcionam, o equilíbrio que a gente busca, aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente realmente é e para onde a gente quer ir. Então, é uma frase simples e eu fiz questão de colocá-la aqui, porque eu acho que ela faz total sentido na reflexão que a gente pretende fazer essa noite também. O maior mandamento. Na verdade, são os maiores mandamentos. Por quê? Porque Jesus, em uma reunião com fariseus, foi questionado por um dos doutores dos fariseus qual era a lei maior do mandamento. E ele respondeu, né, qual era o maior mandamento,
e ele mesmo deixa claro que são, na verdade, dois. Você depois vai poder uni-los e pensar em apenas um. Mas ele, quando fez a resposta, ele nos disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E em seguida ele complementou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele mesmo explicou: toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Olha, a profundidade dos dois mandamentos e o porquê que a gente pode, em algum momento, chamá-lo de um maior mandamento. Porque ele primeiro pede: amarás ao Senhor teu Deus. Deus, o que ele pede de nós? O que nós conhecemos? Amor. Então, se nós amarmos a Deus, formos fiéis a Deus, tivermos a nossa fé raciocinada, automaticamente nós estaremos amando o próximo também. Então, é por isso que, num primeiro momento, parecem dois mandamentos, ele até explica como dois, porque muito provavelmente naquela época os fariseus precisavam entender o que era essa importância de amar o próximo como a si mesmo. Em nada adianta se nós amarmos a Deus, mas não amarmos ao próximo. Então, o verdadeiro amar ao Senhor teu Deus automaticamente vai te aproximar de amar o seu próximo também. Então, por isso que na época ele respondeu, embora nós nos fazemos a referência ao maior mandamento, ele até hoje pode ser desmembrado em dois mandamentos. Eu acho que a humanidade ainda não aprendeu a amar o próximo como a si mesmo. A gente vem caminhando, acredito, tenho fé que a nossa evolução tem acontecido, mas até hoje, se ele disse isso para os fariseus, hoje ele poderia falar a mesma coisa para a nossa humanidade. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos ter amor, mas ao próximo principalmente, e é por isso que a gente, como sociedade, caminha para frente e não para trás. Pois bem, se nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo, nós então precisamos pensar de que forma eu vou amar o próximo como a mim mesmo, né? Porque o primeiro próximo, ao meu entendimento, somos nós. Nós temos que estar bem com nós mesmos. Se eu não me amar, se eu não tiver um equilíbrio, se eu não tiver amor, como que eu vou poder proporcionar isso para o meu próximo? Então, diversas formas do nosso dia a dia, a gente pode encontrar esse amor ao próximo. O amor ao próximo ele não precisa ser interpretado de uma forma literal. Eu preciso amar alguém. Amar, o amor mesmo, genuíno, provavelmente nós temos por nossos entes queridos, por nossos familiares, por pessoas que nós temos muita afinidade. Nós amarmos um estranho é difícil. Então é por isso que o amar ao próximo ele é tão amplo. Ele não fala só no amor. Ele fala em atitudes, em respeito, em equiparação. E é por isso que eu trouxe aqui a caridade. Porque a caridade é uma das melhores formas da gente amar o próximo, dentro da possibilidade, da necessidade, do contexto de cada um, né? A caridade não se limita à esmola, nem sempre, mas muitas vezes uma esmola ajuda quem precisa de quem tá com alguma necessidade. E dessa forma você já está ajudando o próximo, mas não é só ela. Não adianta você ajudar uma pessoa na rua com um trocado, uma esmola, e depois ver um cego atravessando a rua e não ajudá-lo a atravessar a rua. Não adiantou você pôr a mão no dinheiro ou num prato de comida, numa esmola de qualquer que seja, e depois não realizar a caridade com o próximo. Então, ele é uma das formas, mas ele não se limita à esmola. Talvez a esmola seja a forma mais confortável de se fazer caridade. Claro, para quem tem a possibilidade de estar doando bens, doando alguma coisa para alguém, ela com certeza vai ser gratificante, mas ela também pode ser um pouco acomodante, digamos assim. Ela pode te acomodar. Não, hoje um semáforo atrás eu ajudei o rapaz que precisava, eu já fiz a minha parte de hoje. E aí, quando você leva uma fechada no semáforo seguinte, você
deseja todo o mal para até a quinta geração da família daquela pessoa que você não conhece, que está no outro carro, e você não sabe por que ele te fechou. Muitas vezes ele te fechou porque ele está numa situação de desespero, ele está numa emergência, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma compreensão. Então, quer dizer, a esmola que você deu um semáforo atrás, pouco serviu. Se ela não foi de coração, pouco serviu também. Se você deu a esmola porque, assim essa pessoa sai de perto de mim, também ela não funcionou como caridade. Ela não funcionou como amar ao seu próximo. Na verdade, você estava pensando em você. Deixa eu dar logo, baixar o vidro do meu carro aqui, dar um dinheirinho, assim essa pessoa para de me pedir. Então, ela tem que partir do coração, né? A gente, quando faz a caridade através de uma esmola, digamos assim, ela tem que ser com o coração, independente de qual seja a esmola. A simples equiparação entre si e o próximo já é uma caridade. Por quê? Muitas vezes você está lá, no mesmo exemplo, dentro do seu veículo, no trânsito de São Paulo, uma situação um pouco caótica para a maioria das pessoas, e a pessoa vem te pedir um dinheiro e você aquele dia não tem nada para poder doar para aquela pessoa, você não tem nada para fazer uma caridade para aquela pessoa. O seu sorriso pode ser a caridade aquele dia. Você simplesmente abaixar o vidro e falar, ui, bom dia, hoje eu não tenho nada para te dar, já é uma caridade, mesmo você não oferecendo a esmola. Por quê? Porque você já trouxe uma equiparação, você falou com aquela pessoa, você teve o trabalho de sentir a falta de não ter nada para dar para ela e se sentir no dever de dar uma satisfação. Olha, hoje eu não vou poder te ajudar. Isso já foi também uma caridade, independente de você poder dar esmola ou não. E isso você já está também respeitando ao próximo. Também é uma forma de amar ao próximo. E o ser humano realmente bom, ele procura elevar a autoestima de quem lhe é inferior, diminuindo a distância entre o próximo. Por quê? No mesmo exemplo, se eu não abaixar o vidro do meu carro e só porque eu não tenho nada para oferecer para aquele próximo hoje, eu não vou nem olhar para ele, de que adiantou? Ele está lá, às vezes, debaixo do sol, da chuva, do frio, necessitado ou não, por uma particularidade dele ou não, mas cabe a você entrar em contato com ele. Ele te abordou, ele te procurou. Ele estava lá no seu caminho, você encontrou com ele, seja no carro ou seja em qualquer outro lugar. Então, também é uma forma de caridade você elevar a autoestima de uma pessoa. Quem aqui já não foi chefe, ou já esteve na posição de chefe, e fez, às vezes, uma entrevista com um possível funcionário que você não podia contratá-lo, mas nem por isso você precisava judiar daquele funcionário, judiar daquele candidato, deixar claro para ele que, olha, você não tem a menor chance, eu não vou nem te ligar, nem alimente esperanças. Você pode fazer o contrário disso. Você pode pegar as coisas que aquele candidato tem de bom, por mais que não sirvam para a sua vaga, para a sua empresa, para o trabalho que foi oferecido, mostrar para ele o que ele tem de bom e deixar ele cheio de esperança, que essa esperança vai fazer com que ele vá em outras entrevistas, ele faça outras candidaturas e tenha fé e procure melhorar e procure aumentar aquilo que ele já tem de bom. Então, a própria comunicação traz essa equiparação para nós. Então, a caridade, ela está de mãos dadas com o maior mandamento. Ela sempre vai estar. E aí a gente tem que analisar de que forma eu posso oferecer essa caridade. Se eu posso oferecê-la de formas pequenas, em pequenas doses, digamos assim, como eu posso oferecer em grandes doses, depende da realidade do momento de cada um. Qual é o verdadeiro significado da caridade tal como Jesus entendia, né? Como que Jesus entendia o que é a caridade? Jesus, como eu faço então para atingir o maior mandamento, para poder seguir o maior mandamento? Um deles é a benevolência para com todos. Benevolência, bondade. Eu não preciso desejar o mal, nem proporcionar o mal a ninguém. Então, é você ter sempre em mente que a benevolência faz parte do seu cotidiano. A benevolência tem que estar presente no nosso dia a dia. No bom dia, no boa tarde, no boa noite, na hora de estar fazendo uma refeição, na hora de pegar um transporte, na hora de entrar num elevador, na hora de varrer a calçada e encontrar com o vizinho ao lado.
O tempo todo a gente tem que estar com a benevolência sempre na ponta da língua e na ponta dos nossos dedos, para que a gente possa proporcionar a todos. Tolerância quanto às imperfeições alheias. É a famosa compreensão. A tolerância talvez seja um dos mais difíceis. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, eu proporciono bem a todos. Mas quem é ruim, eu não quero contar. Só que às vezes querer não é poder. A gente às vezes tem que ter contato com uma pessoa que talvez não tenha afinidade com a gente. Aí entra a tolerância. A gente tem que saber compreender o próximo. Cada um está num estágio de vida, cada um tem um estágio de cultura, de educação, cada um está vivendo um determinado momento, todos temos as nossas particularidades. Então, a tolerância quanto às imperfeições alheias também nos ajuda a chegar próximo ao maior mandamento. Também nos ajuda a fazer caridade com o próximo. E o perdão das ofensas, que é a nossa indulgência. É a gente poder perdoar, como bem disse o Renato na palestra dele, fazendo análise do Pai Nosso. Como que eu vou perdoar se eu mesmo não me perdoo? Como que eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Então, o perdão das ofensas, ele também está lá presente. Tanto em uma das orações mais conhecidas, que é o Pai Nosso, como também no amor ao próximo. O perdão das ofensas também está dentro do maior mandamento. E ele vai de encontro com o respeito, o livre-arbítrio de cada um, as opções. É a minha opção perdoar ou não. É a minha opção tolerar quem é diferente de mim ou não. É a minha opção todos os dias sair de casa e ter benevolência. É a minha opção eu revelar a luz de Deus a todos, o amor de Deus a todos, e não a outra face disso. E não o ódio, não o rancor, não a guerra. É a nossa opção. Por mais difícil que esteja o nosso dia, que tenha sido a nossa noite, por maiores que sejam os nossos problemas. São 3 coisas que não é à toa que Jesus nos disse o que era o entendimento da caridade. E o entendimento da caridade está dentro dessas 3 situações também. E aí a gente pergunta, mas qual é a mais complexa expressão de caridade? De todas essas opções, de tudo que eu posso proporcionar de amor ao próximo e de caridade, qual é a maior expressão? Fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, que é amar ao próximo como a si mesmo. Voltando, muito difícil amar um desconhecido da forma como nós conhecemos o amor, entre nossos parentes, nossos entes queridos, as pessoas com quem nós temos afinidade. Não é fácil, mas só de eu não fazer para ele o que eu não gostaria que fosse feito para mim, eu já estou de uma forma ou de outra amando o meu próximo. Porque primeiro eu amo a mim mesmo. Eu não desejo para mim coisas ruins, eu me desejo coisas boas. Logo, eu posso desejar para o próximo coisas boas também. De novo, o exemplo. Se eu estiver numa situação de necessidade, o que eu gostaria que fizessem para mim? Se eu estivesse na situação de pedir uma ajuda no semáforo, o que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? Eu gostaria, no mínimo, que eu fosse bem tratado. As pessoas não têm obrigação de me ajudar. Elas ajudam se elas podem, se elas querem. Mas o mínimo que eu vou aguardar é respeito. É um sorriso, é uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, é uma comunicação, uma troca de olhares, um sinal, um gesto. Então, o que eu posso fazer para os outros que eu gostaria que fizessem para mim? E se eu não puder fazer pelos outros, que eu então deseje para eles o que eu desejo para mim. Nós também não podemos nos cobrar além da conta, além da medida. A cobrança ela é importante.
Por isso que as 4 perguntas estão lá no início da apresentação. Nós temos que estar constantemente nos questionando, raciocinando e buscando a melhora da nossa conduta, do nosso jeito de ser, da nossa alma, do nosso espírito. Mas a gente também não pode ter uma cobrança acima da medida. Se eu não posso fazer, pelo menos eu posso desejar. Pelo menos eu posso fazer uma oração, ela é de graça. Eu, antes de dormir, eu não pude ajudar ninguém naquele dia, mas eu posso orar pelas pessoas das quais eu não pude ajudar aquele dia. Ou até pelas quais eu não encontrei aquele dia. Por mais que tenha sido um dia que eu não saí de casa, eu não encontrei com ninguém hoje, não falei com ninguém. Mas antes de dormir, ou pela manhã, ou durante o dia, a hora que eu for fazer uma oração, eu posso dedicar essa oração como forma de caridade. Então, a forma a maior expressão e a mais completa é essa. É amar o próximo como a si mesmo, está dentro do maior mandamento, e fazer pelos outros o que eu gostaria que fizessem por mim. Se a caridade é a chave para o maior mandamento, eu trago algumas questões. Por que, então, exercitar a caridade com os calmos, mansos e humildes de coração é mais fácil do que com os soberbos, ricos ou mal agradecidos? Por que é tão mais fácil? Porque, muitas vezes, o calmo, o manso, o humilde, o necessitado, ele tem uma vibração, uma energia, um amor enorme, embora ele esteja necessitado. E aí é mais fácil ainda de você ajudar. Poxa, ele é bonzinho, ele é manso, ele é humilde, ele precisa de ajuda, eu vou ajudá-lo. Ótimo, nós temos que ajudar. Nós temos que amar esse próximo, mas é mais fácil. Por que os ricos, os soberbos e os mal agradecidos é mais difícil? Porque a gente precisa lembrar de trabalhar a tolerância e o perdão, a indulgência dentro de nós. Por que quando a gente está numa festa, ou a gente está esperando até um táxi, o táxi vem nos buscar, se a pessoa tiver aparência humilde demais, a gente tende a não dar atenção. O taxista tende a não parar e ir embora. A gente tende a não permitir que ela entre em uma reunião privada, em uma festa, em um evento. Já em compensação, quando chega uma pessoa aparentemente mais abastada, rica, a gente estende o tapete vermelho, a gente dá atenção, a gente corre para saber quem é, corre para fazer sala, corre para atendê-la. Por que é muito mais fácil? Porque nós precisamos trabalhar a nossa compreensão, a nossa tolerância, ter sempre a nossa benevolência na ponta da língua e dos dedos para poder proporcionar ao próximo, e entender que muitas vezes aquele mal agradecido e aquele soberbo às vezes precisa de mais ajuda do que aquele humilde que está necessitado precisando de ajuda. Só que ele não tem como pedir ajuda, porque o orgulho não deixa. O ego dele às vezes está falando mais alto. E aí nós, se estivermos bem equilibrados, no momento certo, podemos dar um facho de luz e fazer aquele mal agradecido, aquele soberbo abrir os olhos. Entender de uma forma diferente. Ou seja, é fácil por isso. Quem precisa de ajuda, quem está disposto a receber ajuda, quem demonstra que precisa de ajuda, a gente ajuda. Muitas vezes aquele que não demonstrou, ou porque não quis, ou porque realmente é soberbo, ou porque realmente é mal agradecido, a gente deixa para lá. Ou trata bem até demais. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa, aos poucos, por isso que uma das perguntas é aquela: onde eu posso começar a mudança? Eu estou disposto a mudar? Eu estou disposto a mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir? E por que Jesus nos disse, então, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Na verdade, essa frase
Jesus é muito famosa e ela tem algumas interpretações. Inclusive, ela nos leva a crer que ser rico faz com que você não seja uma pessoa boa, faz com que você não consiga amar o seu próximo, com que você não consiga amar a Deus, com que você não vá para o reino dos céus. Quando, na verdade, o que a gente precisa lembrar é que naquela época em que Jesus disse isso, os hebreus, quando ficaram no deserto, eles utilizavam os fios da cauda dos camelos para fazer as cordas as quais eles prendiam as suas barracas, as suas tendas, em meio ao deserto, porque elas tinham uma resistência muito maior. E por eles utilizarem os fios da cauda do camelo, a cor da corda ser parecida com a do camelo, muitos chamavam naquela época corda de camelo. Havia esse sinônimo entre os dois termos. Então, se a gente parar para analisar essa frase, poxa, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é impossível. Então, quer dizer que, poxa, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fui bom, eu tive sucesso financeiro na minha vida. Eu não vou, então, para o reino dos céus? Eu não vou passar pelo buraco da agulha? Eu virei um camelo. Isso é enorme perto de uma agulha. Agora, se nós olharmos na ótica de uma corda, a corda inteira não vai passar pelo buraco da agulha, mas alguns fios daquela corda vão passar pelo buraco da agulha. O que isso significa? Significa que nada pode ser generalizado, principalmente nessa frase. Não é porque eu tenho uma condição um pouco melhor do que a do meu próximo, eu não vou para o céu e ele vai para o céu. A ideia da reflexão que Jesus nos trouxe naquela época, ela também cabe até hoje, não é a de que você precisa não ser rico. A questão não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus só quis dizer que a riqueza pode ser um obstáculo à salvação. Por quê? Porque quando a gente precisa de alguma coisa, é mais fácil ser humilde. Quando a gente está necessitado, a humildade ela praticamente vem de uma forma automática. Quando a gente perde essa necessidade, a gente pode dizer quando a gente vence na vida, às vezes a gente esquece de ser humilde. Então, a questão não é ser rico, a questão é ser humilde sempre, ser benevolente, ser tolerante, perdoar o próximo sempre, ou ser egoísta, ser unitário e não uno. Então, a riqueza ela pode sim ser um obstáculo à salvação, mas ela não é uma sentença. Ela não pode ser uma sentença de uma atividade laborativa de sucesso se transformar um problema para a sua alma, para o seu espírito. Não é por aí o que Jesus quis dizer. Então, voltando, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso, porque muitas vezes quando nós não estamos precisando de nada, nós esquecemos um pouco de olhar para o próximo. E é por isso que o mandamento ele é tão grande, por isso que ele é o maior mandamento. Por isso que a gente tem que amar a Deus acima de tudo e amar o próximo acima de tudo. Lembrando também que nós somos uma centelha divina. O próximo também é um pedacinho de Deus. E aí uma das perguntas que a gente falou na apresentação é essa: o que eu penso a respeito de tudo isso? O que eu imagino sobre tudo isso? O fim da riqueza, então? Como nós acabamos de falar? Acredito que não. Por quê? Porque o fim da riqueza seria a condenação do trabalho que pode proporcioná-la. E poderia levar o homem de volta à vida selvagem, o que entraria em contradição com a lei da evolução. Ou seja, a ciência existe para evoluir. Se nós não trabalharmos, se não tiver ninguém lá trabalhando pela ciência, ela não vai evoluir. A medicina, ela precisa evoluir. Se não tiver ninguém lá trabalhando, a medicina não vai evoluir. Ou seja, a riqueza não pode ser a vilã da situação. A riqueza não pode ser um impedimento para que a gente ame o próximo. Ela pode ser
na verdade, uma condição para que a gente utilize para amar o próximo também. A riqueza pode ser um meio de salvação nas mãos de quem sabe fazer o bom uso dela, assim como determinados venenos que restituem a saúde quando são utilizados de maneira adequada e criteriosa. É, de novo, a história da corda passando pelo buraco da agulha. Poucos se lembram de ser humildes e manterem acesos dentro de si a chama de amar o próximo. Mas não todos. Então, até a própria riqueza pode nos proporcionar caridade e muito amor ao próximo. Por onde posso começar essa mudança e evitar o egoísmo? É também parte das 4 perguntas que nós fizemos lá na apresentação. E como que a gente pode fazer isso? Com a prática de boas virtudes para com o próximo. O bom procedimento, que é o respeito, a indulgência, a misericórdia, é o perdão, a benevolência, que é a bondade, e o devotamento, que é a dedicação. Ah, mas eu preciso me dedicar? Então, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou inventar uma desculpa para o meu chefe, não vou trabalhar, porque hoje eu vou me dedicar a fazer a caridade. Não precisa ser assim. A dedicação, ela é só o orar e vigiar, muitas vezes. A dedicação é só todos os dias antes de sair de casa, eu fazer uma oração e me concentrar para que eu desperte o melhor no próximo e não o pior dele. Que eu possa plantar o bem para colher o bem. Porque, afinal de contas, o plantio é sempre livre, mas a colheita também vai ser sempre obrigatória. Então, eu preciso amar para ser amado. Eu preciso respeitar para ser respeitado. E dessa forma, a gente vai se aproximando do próximo, se distanciando do egoísmo, esquecendo de olhar só para nós e, ao mesmo tempo, não esquecendo de olhar para nós. Que nós precisamos estar bem para poder proporcionar o bem para o próximo. E aí eu deixo aqui para nós as outras 2 perguntas do começo da apresentação. Que sentimento eu tenho sobre o maior mandamento? Estou disposto a mudar minha forma de pensar, sentir e agir? Porque, de verdade, o mandamento ele é até simples, mas ele é o maior, ele é enorme, ele é a estrutura, ele é o nosso pilar. Sem o respeito ao próximo, sem o amor próprio, sem o amor ao próximo, sem o amor a Deus, sem a fé raciocinada, as coisas param de fazer sentido para nós. Se eu não posso trabalhar, porque se eu ficar rico eu não vou para o céu. Eu não preciso amar o próximo, porque eu não amo nem a mim mesmo. Eu não preciso respeitar, porque eu não sou respeitado. Eu não preciso amar, porque eu não sou amado. Então, essas questões é que tem que nos conectar com o maior mandamento. O maior mandamento ele está aí para ser essa base, para ser esse alicerce. E eu preferi escolher esse tema hoje exatamente por isso. Ele parece simples, ele parece às vezes pequeno, mas ele é enorme, ele é gigantesco, ele é realmente o maior mandamento. Por enquanto, nós vamos continuar dividindo ele em 2. É amar a Deus e amar ao próximo. Como nós ainda não entendemos 100% o que é amar a Deus, primeiro nós estamos tentando amar o próximo. Eu acredito e eu tenho fé que a gente está no caminho certo e a gente vai chegar lá. Então eu deixo para vocês o que eu tinha para falar hoje era isso. Agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade. Deixo aberto para perguntas, respostas. Se alguém quiser responder essas 2